Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, seja muito bem-vindo à live número um. É, essa é a primeira live do canal. Na verdade, não é a primeira. A primeira eu tentei esse dia, mas não deu certo, acabou não indo pro ar. Então, oficialmente, essa é a primeira live do canal. Então, se você chegou aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Olha só, meu nome é Carlos Henrique e é um prazer estar aqui com você. E eu vou te contar, já que você chegou aqui, eu vou presumir que você não me conhece e eu vou presumir que você não conhece o propósito desse canal. O propósito desse canal, dessa conta no Instagram ou da minha presença nas mídias sociais é o seguinte: é ajudar você a levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Beleza? E olha só, para você entender, este aqui é o meu projeto pessoal, entendeu? E você está fazendo parte dele. Então, seja muito, 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 muito bem-vindo. E olha só, a live de hoje é uma live curta. E a ideia que eu quero passar para você nessas lives de domingo. E por que domingo, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E por que domingo? A live de domingo é uma live para conversar com você. A live de domingo é uma live para conversar com você antes de você começar a tua semana. Então, domingo, no finalzinho assim, domingo à tarde, antes de você começar a tua semana. Para quê? Porque de repente você pega uma ideia, de repente você pega um insight aqui e você já aplica amanhã. Beleza? Então tá. Então, hoje, excepcionalmente, a live foi um pouquinho mais cedo. Foi por volta das 16 horas. Mas a minha ideia é fazer dos próximos domingos entre 17 e 18 horas. Tá bom? Maravilha. Então tá. Olha só, eu não conheço você. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que se você já falhou em algum projeto que você estabeleceu na tua vida, você falhou em um dos três pontos. Primeiro ponto, você falhou com as tuas emoções. Segundo ponto, você falhou com a tua cabeça. Ou, terceiro ponto, você falhou na execução. E o que eu quero dizer com isso? Olha só. Primeiro ponto, as emoções. O que é falhar com as emoções? De repente, você começou a fazer algum projeto, ou você começou a fazer alguma coisa que não era bem aquilo que você queria fazer. Não era aquilo que fazia o teu coração cantar. E por que isso é tão importante? Porque as tuas emoções, elas são o motor que vai é, te mandar para frente. Se fosse um carro, tá? Ou qualquer veículo automotor, as tuas emoções são o motor. Muito bem. A tua cabeça, que é o segundo ponto, ela te dá clareza, entendeu? Então, enquanto as tuas emoções elas te movem para frente, a tua cabeça te guia. O papel dela é te guiar, é de decidir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, as emoções são o motor e a cabeça te dá clareza, te dá o guia. Só que qual que é o ponto desse segunda, qual que é a parte delicada desse segundo ponto da cabeça, tá? A tua cabeça, o ponto forte dela é que ela decide e o ponto fraco dela é que ela fica sobrecarregada com muita facilidade. Vou dar um exemplo muito, muito, muito simples. Imagina que você queira fazer uma dieta. Ou melhor, imagina que você quer aprender algum assunto, seja ele o que for. E você entra na internet e você pesquisa sobre este assunto. Você não vai ter uma receita, você não vai ter um método, você vai ter vários métodos. Tá bom? E boa parte deles funciona. Exemplo, imagina que você entra no Google e você joga assim, como vender na internet. Você faz essa pergunta para o Google. E o que vai acontecer com você? Virão no mínimo, no mínimo, no mínimo das respostas. Tá bom? Então você tem 10 métodos, você tem 10 Googles,
Você tem 10 caminhos diferentes. E qual que você escolhe? Pois é, você entendeu? Então, muitas opções, ela te causa confusão. E hoje, no mundo que nós vivemos, que é um mundo de distração, que é um mundo de cheio de informação, com sobrecarga de informação, é muito fácil, tá bom? É muito fácil de você ficar sobrecarregado. E por fim, no ponto 3, nós temos a execução. E o que que acontece? Não importa quão brilhante seja a ideia, não importa o quão brilhante seja a estratégia, definitivamente não importa, tá bom? A única coisa que importa é a qualidade da execução. É você pegar todo este conhecimento que você tem e você inserir na sua vida. Beleza? Então, o que importa é a qualidade da execução. Então, um exemplo de dieta. Imagina que você queira emagrecer 10 quilos. E que você fale assim, Carlos, eu estou motivado, eu quero muito, 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 eu quero, muito bem. E aí você vai no nutricionista e você contrata um personal trainer. Ótimo. Então, a parte de informação, o que acontece? Você já tem a motivação. Certo, certo. Então você já quer. Segundo, você já tem a parte de clareza. Porque você foi numa nutricionista e ela te disse o que comer, o que não comer, né? E o personal trainer vai passar o treino para você e vai te acompanhar. Muito bem. Só que o teu resultado, para você ter o resultado que você quer, a qualidade da sua execução precisa ser muito boa. Então, e vou te falar de cara assim, não vai começar boa. Então, o que que acontece? Qual que é o desafio? É você pegar toda a quantidade de informação que você tem, tá? E inserir na sua vida. Então, por que que eu estou falando disso? Porque para você levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade, você vai precisar alinhar tuas emoções, ter clareza na tua cabeça, certo? E tomar conta da execução. Você precisa das 3 partes. E como eu comentei no início para você, eu não te conheço. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você tentou alguma coisa na tua vida e você não conseguiu, você falhou em um dos 3 pontos. E as lives de domingo, junto com o conteúdo que eu coloco durante a semana, todo esse conteúdo, ele é focado para te ajudar a resolver esses 3 pontos. É só disso que eu vou falar aqui, tá bom? De como você pode levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade. E olha só, agora eu estou ao vivo no Instagram. Pessoal do YouTube, o que que vai acontecer? Você vai ver essa live gravada lá. E assim, eu vou subir ela do jeito que tá, não vou editar os vídeos durante a semana, eles vão com edição, mas a live, ela vai bruta, ela vai do jeito que tá. Eu vou subir ela assim mesmo, tá bom? Porque esse sou eu, tá? E como eu provejo conteúdo? Como eu faço conteúdo? Olha só, vou contar só um pouquinho da minha história. Eu sou formado em Direito e eu sou servidor público. E uma coisa, esse formato que eu falei para você de dividir em 3, né? De você dividir entre as emoções, a cabeça e a execução, isso aconteceu comigo. Olha só, eu entrei no serviço público muito jovem e eu descobri que eu queria prestar um concurso para magistratura, por exemplo. E aí eu entrei na faculdade de Direito e esse sonho durou enquanto eu não sabia o que o juiz fazia. Depois que eu fiz um estágio e eu vi o trabalho, eu não gostei mais. E o que que aconteceu comigo? Que é a parte mais interessante. Olha só, as emoções morreram. Não tinha mais emoção, eu não tinha mais o desejo. Então eu abandonei aquele caminho. Eu tentei outros caminhos, tá? Mas aí, como eu falei para você, puxa, tá, eu vou para a internet, tá? Mas como é que eu vou fazer? E aí você tem um monte de caminhos, um monte de gurus. Um fala vai pela esquerda, o outro fala vai pela direita. Isso causou confusão na minha cabeça.
E durante muito tempo, eu fiquei parado porque eu não tinha clareza. Depois que eu alinhei as emoções, tá, eu decidi, puxa, eu vou começar um projeto na internet. Eu escolhi um formato de método, que é esse que eu estou fazendo aqui agora com você, tá bom? No que eu precisava prestar atenção? Eu precisava prestar atenção na execução. E eu vou te falar, tem um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa para fazer. Então, principalmente, para mim, que sou de uma outra geração, tenho 50 anos. Tá? Então, essa parte de internet, de mídia social, eu tô aprendendo agora. Então, quando você vir os meus vídeos, é provável que você repare, Carlos, tá cheio de erro. Sim, tá cheio de erro. Sim, tá cheio de erro. Por quê? Porque eu tô aprendendo. Então, o que eu vou fazer? Qual é a minha ideia também com esse canal, com esses conteúdos? É compartilhar com você a minha jornada. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou aprendendo a fazer as coisas. Um minutinho só vou botar meu computador para carregar. Vamos ver. Foi. Então, olha só. Eu estou aprendendo. Eu não domino essa tecnologia. Eu sou de um tempo que a gente lia, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler. E eu percebo que as pessoas não leem. E não tem problema nenhum, porque o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com você, entre outras coisas, as coisas que eu aprendi lendo. Beleza? E olha só, é um negócio interessante. Eu tomei contato com um livro de uma mulher chamada Annie Duke. E ela é uma ex-jogadora de pôquer profissional. E ela escreve sobre tomada de decisão. Eu li um livro dela muito bom, chamado Como Decidir. Tá? Ele já tem na Amazon, Como Decidir. E ela conta que numa mesa de pôquer, se ela decide se ela vai ou se ela fica, ou se ela entra ou se ela sai do jogo, é uma coisa extremamente importante. E um último livro dela que eu tomei contato, que eu ainda estou lendo, eu não li ele inteiro, mas tem um capítulo dele que eu queria compartilhar com você, porque eu acho que faz muito sentido para nós que temos um projeto pessoal. Tá? Qual que é a ideia geral desse livro que eu estou lendo agora? O nome dele é Quit. Quit em inglês significa desistir, né? Eu acho que já tem a tradução dele para português. Eu estou vendo ele em inglês, mas eu acho que já tem a tradução dele para português. Mas a ideia geral do livro é a seguinte: que sabedoria é às vezes você saber desistir das coisas. É você saber quando entrar, mas você também saber como sair. E no livro, ela conta algumas histórias extremamente interessantes. Por exemplo, ela conta uma história que eu achei bem legal, e depois eu vi um podcast dela, que ela comenta o seguinte caso: que um grupo de pessoas foi subir o Monte Everest. E pelo que eu entendi, funciona assim. Eles foram com guia e tal. E antes de entrar, antes de começar a subir, eles estabeleceram algumas regras. E as regras são mais ou menos assim. Uma das regras era mais ou menos assim: gente, olha só, se a gente não estiver no ponto X a 1 hora da tarde, não, a regra era assim: se a gente não estiver lá no topo da montanha em tal hora, que eu acho que no exemplo que ela deu era 1 hora da tarde, estamos começando agora. Se a gente não chegar no topo do monte até 1 hora, se deu 1 hora, não importa aonde a gente esteja, a gente vai voltar. E todo mundo que estava nesse grupo concordou. Beleza, beleza. E aí o que aconteceu? Deu 1 hora da tarde. As pessoas não estavam no topo. O que você acha que elas fizeram? Vou contar para você. Eles voltaram embora. Eles voltaram embora, eles desistiram, eles voltaram para a base do, do, do monte em segurança e viveram para contar a história. E aí você fala para mim: porra, Carlos,
caralho de história é essa que você tá me falando, que o povo foi lá, desistiu e voltou pra te contar a história? E o que eu quero dizer para você é o seguinte, presta atenção, olha só. É, esse livro ele foi uma virada de chave para mim no seguinte sentido. Eu tenho 50 anos. Muito bem. Para quem que eu tô falando aqui? A minha ideia não é para falar para meninos de 20 anos. A minha ideia é para falar para as pessoas de 40 anos ou mais que são casados, que têm família, que já têm uma vida e que paga boleto. E tem o sonho de levar, o desejo, a ideia de levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Muito bem, tamo junto? Tamo junto. Olha só, o meu primeiro valor é segurança. Por isso que eu gostei dessa história. Porque as pessoas que contaram essa história, elas não se expuseram, elas não colocaram a vida dela em risco. E segundo o relato da autora, desse grupo tinha 2 médicos. E eles voltaram para as famílias deles em segurança e para os pacientes dele, porque eles tinham responsabilidade. E aí você fala, Carlos, o que isso tem a ver comigo? O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu tô aqui para te ajudar a levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Muito bem. Só que eu tô aqui para te ajudar a fazer isso em segurança. E por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente tende a investir em coisas que são uma furada. A gente tende por exemplo, você vai montar um negócio. Muito bem, o negócio não vai bem, o negócio não está indo bem. E o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas, é louco isso, ela investe mais dinheiro. Ela investe mais dinheiro, ela investe mais dinheiro e ela continua perdendo, e ela continua. Você entendeu? Então, a minha ideia aqui com você é ajudar você. Opa! Puxa, o teu projeto ainda está no teu pensamento. Muito bem. Se o teu projeto, eu estou presumindo, tá? A minha presunção é a seguinte: o teu projeto ainda está no teu pensamento. Você não botou ele na realidade ainda. E a minha dica para você, que foi a dica que eu aprendi nesse livro, é o seguinte: uma das, tá? Mas uma coisa muito interessante é você estabelecer critério de desistência. É nisso que ela estava falando, nesse exemplo das pessoas subindo o monte. Critério de desistência. O que significa isso? Gente, olha só. Eu quero fazer, sim, eu quero fazer o meu sonho. Puxa, subir no monte, tá? No Monte Everest, subir no pico da montanha. Só que tem um detalhe. Opa, eu vou subir, muito bem, só que eu vou precisar descer. Então, depois ela estava explicando no livro que a regra da 1 hora da tarde era o seguinte: se eles não tivessem no topo da montanha até a 1, que eles chegassem às 3 horas no topo da montanha. Muito bem, eles não iam ficar lá, eles iam ter que descer. Só que não tem iluminação, entendeu? Numa trilha escura. Então, o horário da 1 da tarde, o que é? É um critério de desistência. Então, se em qualquer lugar que eles estivessem, se eles desistissem se eles voltassem para trás até a 1 da tarde, eles iam chegar na base da montanha com luz. Eles iam chegar na base da montanha de dia. Então, eles iam arriscar muito menos a vida deles. Muito menos a vida deles. Você entendeu? Então, o que isso tem a ver com você que está me assistindo? Olha só, eu não sei qual é o teu projeto pessoal, tá bom? Eu não sei se é emagrecer, eu não sei se é abrir uma empresa, eu não sei o que é, eu não sei se é largar tudo e viajar ao mundo, mas uma coisa que vale muito a pena, tá bom? É você fazer o quê? É você estabelecer critérios de desistência. Outra coisa que ela comenta, porque ela era jogadora de pôquer também, isso eu não vi no livro, tá? Isso eu vi em entrevista dela, é que muitas vezes as pessoas vão jogar. Muito bem. E aí você começa a perder. E aí você continua jogando. E aí você vai perdendo mais. E aí você joga para tentar recuperar aquilo que você perdeu. Não, filho. Não, o que você vai fazer? Você vai estabelecer um critério de desistência. O que seria isso? Simples. Olha,
eu tenho $100 ou $200 ou o valor que seja. Eu vou pegar esse valor aqui, exemplo, $100, e eu vou jogar $100. Se eu perder os $100, acabou, eu vou embora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando as minhas perdas. Eu não estou investindo tudo. Eu estou limitando. E por que isso é interessante? Porque depois que nós estamos no meio da atividade, a nossa tendência é persistir. Cara, é muito louco isso. A nossa tendência é persistir e a nossa tendência é a gente se afundar cada vez mais. E uma das coisas que ela quer neste livro desmistificar é o seguinte, o que ela fala? Que saber desistir é tão ou mais importante quanto persistir. E ela, porque mais na cultura americana, um pouco na nossa, né? Que as pessoas, que quando você desiste, as pessoas veem isso com maus olhos. Quando as pessoas falam assim, puxa, você desistiu, não é um elogio. Entendeu? Ela não está te elogiando, ela está te depreciando. E na visão dela, saber desistir de alguma coisa que é uma furada, filho, meu amigo, você entendeu? E por que eu me identifiquei tanto com este livro? Porque eu vivi isso. Olha só, a minha família viveu isso. No final da década de 80, meu pai, ele era engenheiro, e ele trabalhava numa grande siderúrgica em São Paulo. Em 1988, ele foi demitido. Muito bem. E aí ele falou assim, já dava de saco cheio da empresa, já não queria mais ficar. E ele falou assim, eu vou montar um negócio, eu vou montar uma empresa que eu não vou mais trabalhar para ninguém. Eu vou ser meu próprio patrão. E a ideia em si não era ruim, era uma ideia boa. Era uma ideia muito boa, a ideia dele. Era uma ideia, digamos assim, à frente do tempo. Porque a gente ainda não falava dos assuntos que ele quis montar a empresa dele. Só que qual foi o ponto que pegou na nossa família? O ponto foi o seguinte, ele não estabeleceu critério de desistência. Então ele montou um negócio e ele começou a investir as economias dele. E ele perdeu as economias, e ele foi perdendo, e ele foi perdendo, e ele foi perdendo. E a gente quase não perdeu a casa. E a gente, melhor, e a gente quase perdeu a casa que a gente morava por conta disso. Você entendeu? Então, ele não preparou um plano para a saída. Então, suponhamos que agora o seu projeto pessoal seja montar um negócio, seja montar um negócio paralelo, entendeu? Que você tem algumas economias. A minha sugestão para você, primeira coisa, estabeleça um critério de desistência. Olha, eu vou investir. O que seria isso? Seria limitar suas perdas. Quanto de dinheiro que você tem para investir? Ah, eu tenho X. Você vai apostar X? Você vai apostar todas as suas economias? De repente, isso não é sábio. De repente, mais vale você pega uma parte desse dinheiro e fala, olha, eu vou investir parte desse dinheiro. Muito bem. Se eu não conseguir retorno com parte desse dinheiro, eu não vou perder tudo. Eu não vou esperar perder tudo para desistir. Eu não vou esperar perder tudo para mudar de ideia. Porque o lance é o seguinte, amigo, às vezes a gente tem que ter a habilidade de mudar de ideia. Não é vergonha. Vergonha é você perder tudo e depois a tua família passar necessidade. Você está entendendo? Você está entendendo o meu ponto? Você consegue entender o meu ponto? Então, olha só, quando você estabelece critério de desistência, opa, isso é sábio. Isso é sábio. Sabe? Isso é sábio. Você está protegendo o patrimônio dos teus filhos, se for, né, um exemplo de, de montar um negócio. Você não precisa arriscar tudo. Você não precisa. E outro exemplo que ela conta também, por exemplo, a pessoa vai correr uma maratona. Puta, aí ela se machuca. Ela comentou de uma corredora que correu, esqueci o nome, que correu na maratona de 2019. Eu não me, acho que foi nos Estados Unidos. Eu não me lembro de ter ouvido falar disso aqui. Mas a mulher começou a correr e lá nos Estados Unidos eles contam em milhas, aqui a gente conta em quilômetro.
mas na milha número 4. Milha 4 seria mais ou menos 6,5 km. A moça começou a sentir dor na perna. E quando foi na milha número 8, mais ou menos lá pelo 10º quilômetro, a perna dela quebrou e ela continuou correndo. E qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que ela perdeu de vista o objetivo. Qual é o objetivo? Na minha visão, tá? Vou te dar minha opinião pessoal. Poxa, eu gosto de correr maratona e eu quero correr as maratonas da minha vida. Muito bem. O meu objetivo, tá? Aqui é correr o máximo de maratonas que eu consiga em segurança. Só que se eu me lesiono com se eu me lesiono correndo uma maratona, acabou, parceiro. Eu perdi. Eu perdi. E ela comenta também numa outra entrevista que eu vi dela, ela comenta do Muhammad Ali, do Cassius Clay. Que ele lutou com o George Foreman, ele levou muita pancada. E assim, depois falaram pra ele, cara, para de lutar. Para de lutar, tá danificando a tua saúde. E ele não parou. E ele continuou, impediram dele lutar nos Estados Unidos, ele continuou. Ele continuou fazendo até o ponto que não era mais saudável, tá? Então, para que você entenda o meu conteúdo, eu vou te falar o meu principal valor. O meu principal valor, eu acho que por conta disso que aconteceu na minha família, é segurança. Então, puxa, vou entrar, vou. Qual é o objetivo? Ah, o objetivo é tal. Como é que eu posso me assegurar desse objetivo? Eu não gosto de jogar, mas se eu gostasse de jogar, tá? Quanto que eu posso perder? Ah, eu posso perder até R$ 1.000? É isso. Ponto. É R$ 1.000. Ah, eu perdi os R$ 1.000. Vou para casa. Vou embora. Vou embora. Tá bom? Então, olha só. A ideia do vídeo de hoje. A ideia é muito simples. A ideia é a seguinte. Se o teu projeto pessoal, tá, ainda está no teu pensamento, minha sugestão para você, seja o que for, estabeleça critérios de saída, estabeleça critérios de segurança, certo? Se o teu objetivo for um objetivo que tenha algum não é gasto financeiro, mas que envolva dinheiro, opa, o que você vai fazer? Você vai escolher uma quantidade de dinheiro que você possa perder. Tem quantidade de dinheiro que você possa perder. Tem quantidade de dinheiro que você possa perder. Então você vai estabelecer uma quantidade que você possa perder que não vai afetar a tua vida com a tua família. Isso parece óbvio, não é? Parece óbvio, mas não é óbvio. Por que eu estou falando isso para você fazer antes? Porque quando você está no meio do furacão, não é óbvio. Tá bom? E isso é tão forte, por exemplo, consta na literatura. Salvo engano, eu não li, só ouvi essa história da Odisseia, né? Aquela obra grega. Tem um trecho da Odisseia que ela fala do herói que é o esqueci o nome do sujeito. A Odisseia, eu não lembro, mas tem um herói. Muito bem. Tem um trecho, eles estão num barco, né, voltando para casa, tal. E tem um trecho que o herói, que é o capitão do navio, ele reúne a equipe dele e fala para os homens dele o seguinte: olha só, o que vocês vão fazer? Falou para os homens: coloquem cera no ouvido de vocês. Vai colocar cera no ouvido. Muito bem. E agora, segundo ponto que vocês vão fazer: vocês vão me amarrar no mastro. Não vão colocar cera no meu ouvido, mas vocês vão me amarrar no mastro. Por quê? Porque nós vamos passar numa área onde tem sereia. E do momento em que os marujos, né, reza a lenda, ouviam o canto das sereias, eles viravam o barco na direção das sereias, só que não tinha sereia, tinha pedra, e eles afundavam o barco. Então, o herói, que era o capitão do navio, falou: nós vamos fazer assim. Eu vou estar amarrado,
porque eu quero ouvir o canto das sereias. E se eu pedir para vocês me desamarrarem, vocês me amarram ainda mais apertado. Né? Então, a tripulação dele estava com cera, ele estava sem cera, mas ele estava amarrado. E o que ele está fazendo nessa obra? O que ele está fazendo nesse trecho? Ele está se protegendo. Ele está se protegendo, porque ele sabia que do momento em que ele ouvisse, certo? Do momento em que ele ouvisse, ele ia botar a tripulação dele em risco. Então, antes de chegar na situação, ele já estabeleceu um critério de proteção, ou ele já estabeleceu um critério de desistência, que é o que eu estou falando para você. Então, olha só para a gente amarrar essa live, para a gente fechar aqui agora. Teu projeto pessoal ainda está no teu pensamento. Muito bem. Quais são os critérios que você poderia utilizar para se proteger? Quais são os critérios que você pode utilizar para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua família? Tá bom? Então, se você que está me vendo agora, que é a minha intenção, se você tem de 40 anos para cima, vou te contar uma coisa, amigo, a gente não tem mais tempo para ficar dando cabeçada. A gente não tem mais tempo para ficar a gente já tem uma vida construída. Você não tem mais tempo para ficar arriscando de bobeira. Não, não precisa. Então, você pode se prevenir antes. Tá bom? Beleza. Então, olha só, pessoal. Muito obrigado pela gentileza da atenção. Essa foi a live número 1. Muito obrigado. Para você que está me vendo no YouTube, você vai ver gravado. Você vai ver sem edição. Você vai ver o bruto, com erro, com corte, com tudo. Porque é assim que eu sou. Tá? Essa live vai ficar gravada no Instagram. Então, se você vê-la quando você a vira, entendeu? Saiba que todo domingo eu tô fechando. Eu tô. Fechando não. Eu tô decidindo entre 17 e 18 horas, mas toda semana vai ter um conteúdo aqui para você. Vai ter um conteúdo pensado para ajudar você a levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Beleza? Então, olha só. Muito obrigado pela atenção. Olha só, galera, antes de eu ir, eu vou colocar aqui para vocês verem minhas redes sociais. Olha só, eu tô no Instagram também, eu tô no TikTok, deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Eu tô no Instagram, certo? Eu tô no TikTok também, no mesmo arroba, mesma coisa. Em breve, é que eu não tenho seguidor ainda, mas em breve eu vou fazer live no TikTok também, tá bom? E eu tô no YouTube. Olha só, no YouTube eu coloco, no Instagram eu coloco corte e tal, mas no YouTube você vai ver a íntegra dos vídeos. E se você tá vendo essa live, a gravação da live, né, no YouTube, você vai ver a gravação inteira, tá bom? Então, olha só, muito obrigado pela gentileza da atenção e a gente se vê, como sempre, na próxima live, tá bom? Próximo domingo tem live. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana para você. Ó, lição de casa dessa semana. Pensa, puxa vida, como é que eu posso proteger o meu projeto pessoal? Como é que eu posso me proteger do meu projeto pessoal? Tá bom? Obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo domingo. Abraço!